Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, Missão em favor do meu próximo. Mas antes da gente começar, você já sabe, eu vou pedir a sua ajuda para divulgar o projeto da classe dos professores. Como você pode fazer isso? Primeiramente, se você ainda não é inscrito, corre lá no YouTube, digita Adventistas Lago Sul, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações para você saber quando tiver vídeo novo. Segundamente, você pode compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Eu vou deixar um desafio agora para você. Pausa o vídeo rapidinho, compartilha com pelo menos 10 pessoas. Assim você ajuda a apressar a volta de Cristo e ajuda a divulgar o projeto. Terceiro, você pode clicar nesse joinha que está aqui embaixo para deixar o seu like e, por último, deixar o seu comentário. Deixa o seu comentário, seu nome, da onde você está acompanhando, seu pedido de oração, o que você achou da lição dessa semana. Isso tudo ajuda muita gente. A gente lê todas as mensagens e nós oramos por todos os pedidos de oração. E aí eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que deixaram comentário nos vídeos algumas semaninhas atrás. O primeiro deles é o Antônio Carlos Gomes, de Portugal. Ele pede oração pelas igrejas da Europa. A Dirley, de Taquara, Rio Grande do Sul, ela pede oração pela irmã dela que está com câncer de mama. A Rita Nobre, de Três Fronteiras, São Paulo, ela pede oração pelos filhos, pelos familiares e pela igreja de Três Fronteiras. E o Abel Mezeque, que acompanha a gente de Benguela, na Angola. Muito obrigado pelos comentários de vocês. E antes da gente começar então, vamos conhecer os nossos professores desse trimestre. Lá na ponta nós temos o nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Prazer mais uma vez estar aqui para compartilhar dessa lição. Prazer é nosso de ter você. O Dalmo é aqui membro da Igreja Adventista do Lago Sul e ele é o diretor do nosso clube de desbravadores Arcanjos da Luz. Do lado dele a gente tem o nosso querido pastor Hugo. Bem-vindo, pastor. Obrigado. O pastor Hugo é pastor do distrito de Santa Maria Norte e do lado dele a gente tem a nossa querida Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada e que bom estarmos juntos compartilhando do conhecimento de Cristo. Amém, é verdade. A Vanessa é doutora em educação e ela frequenta a Igreja da Asa Norte aqui em Brasília. Eu sou a Jéssica, sou membro também aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Vanessa, você ora para a gente começar o estudo, por favor? Querido Deus, o Senhor que se faz presente aqui entre nós e com nossos amigos que estão nos acompanhando, que o Senhor fale por nós e fale a nós. Que seu Santo Espírito nos ensine em particular, assim como fizestes a Davi. Cuide de cada um de nós agora, falando conosco e falando a nós e por nós, por Jesus pedimos. Amém. Amém. O título da lição dessa semana é Missão em favor do meu próximo. E a lição começa falando justamente sobre o amor. Quando você pergunta para as pessoas o que é o amor, como você define o amor, você vai perceber que as pessoas têm o costume sempre de dar exemplos práticos. E amor é quando você quer muito comprar uma coisa e você junta dinheiro e você usa o dinheiro para comprar uma coisa que a outra pessoa quer. Da mesma forma é com Deus. O amor é demonstrado. O amor por Deus é uma ação, é uma demonstração. E não adianta nada a gente falar que ama a Deus e agir no dia a dia como se Deus não existisse, ou fazer coisas que ofendem a Deus, que prejudicam, o nosso relacionamento com Ele. Da mesma forma, não adianta a gente dizer que ama a Deus e tratar mal o nosso próximo. Então, uma das formas de manifestar o nosso amor por Deus é amando o nosso próximo. Aí, pastor, a lição de domingo, o título é A Pergunta Mais Importante. E essa pergunta, justamente, a gente vai estudar ela essa semana toda, né? Sim. Que pergunta foi essa? Foram duas, né? A primeira, ela é respondida e ele então volta com uma outra pergunta, mas a pergunta mais importante, ele diz assim, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde, olha, você precisa observar a lei, os mandamentos, guardar todos eles. E ele vai te dar a oportunidade de viver a vida eterna. Ele fala, mas eu já faço isso, né? Então, o que mais que eu tenho que fazer? Aí ele vem com a segunda pergunta. Jesus fala, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E ele pergunta, quem é o meu próximo? Né? Isso, naquele contexto, soa totalmente diferente do nosso hoje, né? Porque os judeus, eles tinham a convicção de que eles eram a raça, a nação escolhida, a nação, o povo de Deus, a nação de Deus, né? E qualquer outra pessoa que não fosse dessa nação era alguém de um nível abaixo. E aí Deus deixa claro, através de Jesus Cristo, que todos que aceitam e praticam o testemunho de Cristo Jesus são filhos de Deus.
todos que aceitam e praticam. E aí Jesus então conta a parábola do samaritano, e aí quem era o próximo do samaritano? Qualquer um que parasse para ajudar. E o samaritano é o teu próximo. Alguém que você considerava de uma raça inferior à tua, ou até contaminado, não podia adentrar dentro do templo, aquelas coisas todas que envolviam aquela época, mas Deus deixa claro que todo ser humano que o aceita como Salvador se torna filho de Deus, e como filho de Deus tem a oportunidade de herdar a vida eterna. A pergunta ela é capciosa, a irmã White fala que foi mal intencionado, e Jesus, com muita calma e sabedoria, e hoje os coaches aí, os treinadores diriam que Jesus teve uma inteligência emocional muito grande, né? Aquele negócio, mas Jesus com calma, ele só transpira o amor, usando uma palavra que está muito na moda aí, né? Transborda. Você tem que transbordar aquilo. Jesus transbordou o amor. Olha só, e é interessante, né, Dalmo, que a gente fala, que a gente repete várias vezes, essa questão de que a forma de didática de Deus é através do exemplo, né? Jesus não foi diferente, né? O pastor falou aqui que a pergunta foi capciosa, né? Que a pessoa que veio perguntar para Jesus veio mal intencionada, né? Mas Jesus teve inteligência emocional, né? Dalmo, para responder. É interessante que ele procurou a fonte certa. A partir do momento que ele procurou Cristo, era a melhor pessoa para responder isso. Então, a pergunta mais importante foi para a pessoa mais importante. Né? É interessante que ele era um intérprete da lei. Então, ele, como diz, né, ele tinha o conhecimento daquela pergunta e ele já tinha a resposta. Mas ele queria ouvir. E Cristo sabia disso e ele poderia ter falado, você já tem a resposta. Você está me questionando por quê? Qual é a sua intenção? Mas não. Cristo responde, sabendo que ele também teria a resposta, mas com o carinho que ele responde. E isso faz ele refletir. E ele faz mais uma pergunta, né? Que a gente percebeu que o pastor já entrou nesse detalhe. Ele faz mais uma pergunta. Isso demonstra para a gente que nós devemos ter a paciência, porque o nosso conhecimento também pode ser limitado. Às vezes uma pessoa pergunta alguma coisa para a gente que a gente já tem o domínio, mas a gente tem um domínio porque a gente aprendeu. Às vezes a pessoa nunca teve um contato com isso. Então esse carinho de Cristo ao responder fica um exemplo para a gente, né? Que devemos tratar o nosso semelhante com carinho. Mesmo porque, eu vou ser bem sincero, eu não tenho todas as respostas. Agora, a gente busca na fonte. Isso aqui é o ápice do negócio, né? Vamos buscar na fonte, e aqui a lição traz, né, que Deus deixou a sua palavra. E a sua palavra é uma fonte inesgotável para que a gente tome atitudes e que a gente haja com o nosso próximo, que é missão, para que agimos com carinho e com amor. Esse intérprete, ele lia, ele entendia. Faltava o quê? A prática. Né? E é isso que nós vamos entrar. A Vanessa ainda vai entrar nesses mais detalhes aqui, mais abrilhantar essa questão. Mas a prática é o que estava faltando ali. Então, às vezes eu tenho a resposta. Muito bacana. Eu estou aqui na classe de professor, só que quando eu levantar daqui, eu preciso ter senso de missão. Porque senão vai ficar só aqui. Vai ficar só do que eu li e entendi. Bacana, li e entendi. Vou guardar para mim. Né? Então, assim, ele interpretou muito bem a lei, respondeu corretamente, e aí Cristo vai trazer com todo carinho, ele trouxe ali o papel que é de cada um, tanto do intérprete quanto quem estava ouvindo aquela cena, né? É verdade. E aí, então, vamos sempre ter em mente, se alguém chegar para você com uma pergunta capciosa, que você perceber que a intenção da pessoa não é das mais puras e genuínas, lembra, inteligência emocional de Cristo. Vamos lá, vamos seguir o exemplo, né? Porque lidar com o ser humano não é fácil, né? Inclusive, uma das acusações que a gente mais ouve de pessoas que saem da igreja ou que não querem ir para uma igreja é: ai, porque eu não vou para a igreja, porque é cheio de gente hipócrita, porque eles falam uma coisa e fazem outra, e não sei o quê, e ficam agindo como se fosse um bando de santo. Vamos falar a verdade, Vanessa, eles estão 100% errados de falar isso? Na verdade, eles estão certos, né? Porque o que é a igreja? A igreja é o hospital das almas.
Todos nós somos doentes, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos ser trabalhados e consertados. Assim como esse intérprete, muitos de nós estamos dentro da igreja com aquela questão do amor, né? Para os hebreus, biblicamente falando, a palavra coração ou a palavra amor, ela vem num sentido muito mais amplo. Ela vem no sentido de questões cognitivas, ou seja, o meu intelecto é alimentado, depois vem as minhas emoções, como ele falou da inteligência emocional, e depois vem a minha questão das minhas escolhas, ou a minha vontade, diante do que eu sei, do que eu sinto, como eu escolho. Isso seria amor. Só que quando a gente vem para um amor que é só de conhecimento, é uma utopia, né? Porque ele não existe. É você lidar com uma pessoa o tempo inteiro que se diz ama. Esse intérprete sabia muitas coisas. Ele sabia muitas coisas, mas e a questão? Nos fazemos pelas práticas. As pessoas não conhecem a gente pelas nossas intenções ou pelo meu conhecimento. As pessoas conhecem a mim ou conhecem qualquer coisa, porque o nosso cérebro tem uma coisa chamada neurônio espelho. O neurônio espelho, ele não olha o que você pensa ou o que você sabe, ele olha o que você faz e ele imita o que você faz. Isso é o que ele faz. Isso eu estou explicando neurologicamente a situação. Então, pensa bem, se a gente dentro dessa neurofisiologia funciona desta forma, não adianta o intérprete saber e não fazer. Muitos de nós dentro da igreja sabemos muitas coisas, mas nós nos fazemos pela prática, tá certo? A nossa prática diz para o outro quem eu sou, certo? Então, quando a minha prática ela é de amor, quem é que vai receber esse amor? Qualquer próximo, qualquer pessoa que estiver, o que mais precisa, ou quem quer que seja, porque a minha prática não são palavras nem conhecimento, a minha prática é aquilo que eu fui realmente convertido. Então, o intérprete era assim, e existem muitos hipócritas? Com certeza. O que é essa hipocrisia? É eu conhecer, eu saber, mas não praticar. Praticar é diferente disso. O distanciamento entre o que eu conheço e o que é prática. Então, eu tenho que pensar o que eu sou. Se eu sou cristã, então eu me faço pela prática. Como Cristo agia? Ele me ensinou que eu tenho que agir conforme quem? Quem foi que cuidou? Quem cuidou daquela pessoa ferida na estrada? Era aquele que estava indo na igreja todo dia? É aquele que estava com todo conhecimento, todo ganho de causa? Não, aquele que era mais rejeitado. O que eu estou querendo dizer com isso? Não estou querendo dizer que todo mundo na igreja que sabe muito, ou que é muito bonitinho, tudo, que está sem Deus, não é isso. É que a nossa prática em relação ao próximo nos diz muito mais do que conhecemos de Jesus, do que conhecemos do seu amor, ou do que nós somos, do que especificamente aquilo que você conhece ou diz conhecer. É verdade, né? E é importante, uma coisa que a lição traz aqui é um ponto, assim, muito difícil, que é a importância da gente amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? Inclusive, a gente sabe que isso é um ponto de salvação, né, pastor? Mas como é difícil, né? Tá na lei de Deus, né? É. Voltando à pergunta, tá na lei de Deus. O amor, ele rege a lei de Deus, ele rege o céu e ele rege a vida de quem vai para o céu. Se você colocar o amor, que é o amor? É o desinteresse pelo eu e o total interesse ou priorização de Deus ou de alguém que compartilhe com você de algum tipo de relação, né? E aí a gente pode vir para a relação da amizade, pode vir para uma relação conjugal, uma relação de paternidade, maternidade. Isso tudo está baseado no amor. O céu, quem rege o céu é o amor. Ao ponto de Deus amar o mundo de tal maneira de dar o seu único filho em favor da humanidade. Isso é amor. Aqui, amar ao outro como eu amo a mim mesmo, quer dizer que o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. O que eu busco para mim, eu também devo ceder ao próximo. A lição deixa aqui, claro que unicamente isso pode torná-lo e guardá-lo inabalável às tentações. Agora, preste atenção comigo. O que é a tentação? É alguma coisa que me satisfaz. E aí, quando eu estou vulnerável à tentação, eu estou colocando o Hugo acima de Deus. Eu estou amando mais o Hugo do que a Deus. Então, a essência de tudo isso é o amor. E quando você prioriza Deus em primeiro lugar
e o seu próximo no mesmo nível, na mesma prateleira que você está amando o outro como a si mesmo. Em suma, o céu é amor. E para irmos para o céu, precisamos da lei de Deus, que é uma demonstração de amor em nosso favor. Porque quando Deus diz assim, olha, não roube, será que Deus está cuidando só de quem vai ser roubado ou do ladrão também? Está cuidando dos dois. Está cuidando dos dois. Então, a lei é uma demonstração clara do amor. E a expressão da lei é o que eu e você fazemos. Como foi dito aqui, a prática disso tudo, né? É o que Deus quer de mim e de você. Eu queria aproveitar a sua fala para pensar o seguinte, a sociedade hoje está tão deturpada e está tão difícil, tão complicada, que as pessoas não conseguem mais se amar. Elas têm um egoísmo, que o próprio egoísmo nem é amor próprio. É falta de amor próprio mesmo, sabe? Então, muito difícil. Nós temos hoje muitas pessoas em depressão, que acabam o amor próprio, suicidas, nós temos pessoas que têm várias outras questões, por exemplo, de ansiedade e de alguns fatores psicológicos que fazem com que a gente perde todo esse amor que Deus nos deu e que nós deveríamos sentir por nós. Então, tem muitas pessoas que estão com apatia. Eu atendo muitas pessoas durante a minha vida cotidiana que elas têm tanta apatia de não sentir nada, não sentir... são adolescentes que não sentem amor pelos seus pais, são os pais que parece que têm raiva do próprio filho, são marido e esposa que não se gostam mais. Mas quando você vai conversar, não é que não gosta somente do outro, não consegue amar o outro, é porque não consegue mais se amar. Não consegue mais ver em si algo de valor o suficiente para poder aprender a se amar. Então, quando eu não me amo, eu não consigo amar o próximo. Não. Mas se eu enxergar o Deus que me ama, se eu olhar para mim como Deus me vê, e se eu enxergar na cosmovisão espiritual, olha que fantástico. Eu vou me amar porque Deus me ama. Eu vou me valorizar porque Deus me valoriza. Eu vou cumprir a lei porque é a lei que me protege. E, naturalmente, eu vou amar o próximo porque eu sei que eu sou amada e esse amor não chega só a mim. Ele perpassa por mim e chega no outro. Mas a dificuldade maior que eu vejo hoje na sociedade, na prática, é eu aceitar o amor de Deus em mim para que eu possa me amar, para, enfim, eu amar o próximo. Isso é interessante. Inclusive, como a gente está falando de colocar as coisas na prática, eu vou aproveitar e vou lançar um desafio para você que está assistindo. Essa semana, hoje, né, a gente está aqui, sábado à tarde, essa semana eu vou lançar um desafio para você fazer essas duas coisas. A primeira é você se amar, é você parar pelo menos um dia na semana, nem que seja agora mesmo, quando terminar de assistir o vídeo, e você parar para meditar nisso, falar, olha, eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha saúde e fazer alguma coisa por mim. Essa semana eu quero que você faça alguma coisa por você, que você se ame. E eu quero que você, então, também ame o próximo. Essa semana, escolhe um vizinho, escolhe um amigo, faz alguma coisa por esse amigo que você faria por você, ou que você faria pelo seu filho. Faz uma visita, dá atenção, liga para essa pessoa, conversa com ela. Uma pessoa que está afastada da igreja, liga, fulano, tudo bom? Estou sentindo sua falta. Convida essa pessoa para sair, entendeu? Leva essa pessoa, alguém necessitado de alguma coisa física, compra alguma coisa, ajuda essa pessoa. E aí depois eu quero que você venha e coloque o comentário aqui embaixo e coloque assim, essa semana eu me amei e eu amei o meu próximo. E aí a gente começa então a aproveitar para colocar na prática, para a gente não ficar aqui só, né, lendo e teorizando e filosofando e começar a colocar na prática, porque é isso que é importante. Dalmo, aí a gente está aqui estudando, né, a história justamente, né, do estudioso, né, da lei, que veio, o intérprete da lei, que veio, conversou com Jesus, perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo, e aí Jesus perguntou e ele mesmo respondeu, né, e aí Jesus falou, então vai lá e faz. E aí ele perguntou e falou assim, tá, mas quem é o meu próximo? O que levou justamente a parábola bem conhecida, né, do bom samaritano. E aí eu vou repetir para você então, Dalmo, quem é o meu próximo hoje em dia? Eu aprendi que o meu próximo é qualquer um que precisa de mim, né? Então, nós vemos aqui em Brasília muitas campanhas do sopão, campanha do agasalho, e as pessoas cuidando um dos outros. Então, aquela pessoa passa a ser o próximo, né, naquela situação. Tem missões na África, missões na Ásia, que às vezes eu não consigo ir,
mas talvez uma oferta, um pacto, consegue fazer com que outras pessoas sejam abençoadas por isso. A gente sabe que tem Médicos Sem Fronteira, tem a ADRA, que faz um trabalho excepcional no mundo, e eles passam a ter o próximo que eu não tenho aqui, exatamente estão do meu lado. Então a gente tem isso. E às vezes nós temos um próximo dentro de casa. Às vezes um filho que está precisando de alguma coisa, um pai está enfrentando, e a gente tem ele tão próximo, né? E a gente pode ser o próximo dele para enfrentar aquela situação. Às vezes o pastor da igreja está vendo que eu estou tomando algumas atitudes, ele passou a ser o quê? A pessoa que pode me auxiliar, então eu sou o próximo dele. Então a lição deixa claro que o meu próximo pode ser qualquer um. Ele pode estar distante, mas ele pode estar aqui do meu lado. Como psicólogo, vai atender alguém que não tem amor próprio, como a Vanessa trouxe aqui, e ela vai ser o próximo dele para conduzir ele naquele caminho. Então é o próximo, qualquer um que precisa da minha ajuda. E às vezes eu preciso ser o próximo de alguém, porque às vezes eu também preciso de ajuda. E essa visão nossa de missão tem que estar enraizada para que a gente possa perceber isso, ou na nossa vida, ou na vida de quem está precisando de alguma coisa. Essa lição, ela traz uma coisa fantástica para a gente, né? A lição, ela traz uma perspectiva, assim, sempre de Deus restaurando o relacionamento, né? E a pergunta do intérprete, ela segue de novo para a questão do relacionamento. Mas quando a gente olha para o ser humano, nós somos separados do relacionamento com Deus e, naturalmente, separados do relacionamento com quem está ao nosso redor. Então, se você aí que está em casa vai fazer o desafio de fazer uma ação e tal, vou tentar te ajudar agora com isso que a gente acabou de ouvir, né? Vamos pensar nas dimensões dos relacionamentos. O que são isso? Olha, sabe aquela musiquinha que a gente canta? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Vamos lá, pensa nessa musiquinha e pensa aqui, ó. Acima, meu relacionamento com Deus, ok? É uma dimensão, como eu me relaciono com Deus. Ok, abaixo, como eu me relaciono com a criação, com a natureza. Na minha direita, talvez com a minha família, como eu me relaciono com a minha família, com o meu próximo que está dentro da minha casa, certo? A minha esquerda, com um próximo que nem está todo o tempo comigo, mas que eu vejo que está precisando, uma viúva, um órfão, alguém que está precisando muito bem. Eu posso também me relacionar com o meu passado, lá atrás, certo? Como eu me relaciono com esse passado? E à frente, como eu me relaciono com esse futuro? Que prospecção eu tenho? É desesperadora? Então, quando a gente vem para as dimensões dos relacionamentos, e é isso que a missão vem fazer o quê? Restaurar esse relacionamento com Deus, a ponto de restaurar a cada um de nós para a nossa religião ser o sentido certo de uma religião, que é o religare. O que é religare? É religar você a Deus. A gente foi desligado de Deus de um relacionamento, religar. Então, a religião precisa fazer essa religação. Mas quando ela liga a gente a Deus, ela tem que trazer ações junto com esses relacionamentos todos, em todas as dimensões. Minha família, eu mesmo, com todas as áreas. Sabe aquelas religiões? Existem, não critico, porque na verdade é uma benção também, mas de pessoas que fazem o bem, que fazem todo esse sopão, ou que eu entrego alguma coisa, mas porque eu quero receber algo em troca, porque tem um sentido de troca, de barganha, né? Mas aqui, na verdade, é para acontecer tudo dentro de um conjunto. É o meu conhecimento, minha religação com Deus, e nesse conjunto eu vou até o meu próximo. Porque é um conjunto de ações, ela não acontece separadamente. A religião não pode ser separada, simplesmente eu ir num culto, numa igreja adorar e ter conhecimento. Se ela está longe de benefícios ao meu próximo, então ela não é religião. E se eu só faço bem ao próximo, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho adoração, eu não dedico esse bem ao próximo a Deus, isso também não é religião, porque religião é religar-se a Deus. Então eu preciso pensar que, como diz Ellen White, né, a religião ela precisa ser pura e sem mácula, para ela ser realmente restauração de um relacionamento com Deus. E o intérprete naquele momento queria saber como ter a vida eterna. Restaure o seu relacionamento com Deus. O primeiro ponto é olhar para Deus e aceitar o que Ele tem para você. Muito bem. Então, tá aí o desafio lançado da semana. Vamos meditar, vamos colocar em ação
né, o nosso conhecimento, nossa palavra. Aqui você está tendo uma das ferramentas para adquirir o conhecimento, né? Nós temos a Bíblia, porque você tem que estudar por você mesmo. Você confiar só no que o pastor fala, o padre fala, o rabino fala e qualquer outra pessoa fala, é a receita para o fracasso. Você tem que pesquisar pela palavra de Deus. Existe um motivo para ele ter deixado a palavra para trás. Então nós temos espírito de profecia aqui na Igreja Adventista, da irmã, né, a profetisa Ellen White. Nós temos a classe dos professores, temos a lição. Se você não sabe o que é, a lição da Escola Sabatina é vendida pela Casa Publicadora Brasileira. Pelo site www.cpb.com.br você consegue adquirir para você conseguir estudar todos os dias, recapitular aqui com a gente. Então, não se esqueça. A classe dos professores não substitui o estudo diário da lição. Todo dia de manhã Deus está te esperando, vai lá se encontrar com Ele. Para a gente encerrar, Dalmo, você ora, por favor? Oremos então. Bondoso Deus, somos gratos pela oportunidade de poder compartilhar do seu amor e fazer parte dessa missão. Que o Senhor possa nos levantar também para que possamos auxiliar o nosso próximo pelo amor que temos a Ele e pelo amor que você já nos concedeu. Pedimos que continue com esse projeto, com cada um que tem contato com Ele, com os nossos internautas, com cada pedido que foi feito aqui. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada por nos acompanhar. A gente fica esperando aqui os comentários de vocês. Essa semana eu me amei e amei o meu próximo, e também os pedidos de oração, de onde você está acompanhando, e também a sua percepção, o seu comentário da lição para ajudar a gente no nosso estudo também. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.